A história da arte está repleta de obras que foram além das expectativas e chegaram a lugares inesperados. Algumas peças foram tão longe que causaram polêmicas, ultrapassaram barreiras culturais ou testaram os limites do que chamamos de arte. Com seus preços exuberantes, muitas levantam discussões sobre o valor inserido e pelo qual são vendidas para os amantes da arte. Serão essas obras de arte polêmicas que você irá conhecer hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Obras de arte que foram longe demais. Imagine não poder ver ou tocar uma obra de arte, mas ainda assim poder comprá-la. Bom, foi exatamente isso que um artista italiano se propôs a fazer e, acredite, ele pedia um valor de cerca de 18 mil dólares, algo em torno de 105 mil reais. Recentemente, alguns artistas digitais começaram a ganhar uma boa soma em dinheiro, com a venda de obras de arte em token não fungível, que vale como prova de autenticidade para um arquivo no ambiente digital. Mas o escultor Salvatore Garau deu um passo adiante ao criar uma escultura que não existe em forma física e, ao invés disso, é feita de ar e espírito. A escultura chamada de Io Sono, ou em português Eu Sou, foi vendida a um comprador privado, porém a obra de arte só existe na imaginação dele e na do artista. Garau, de 67 anos, é natural da Ilha da Sardenha e é muito conhecido na Itália pelo seu trabalho abstrato, tendo exposto sua arte em vários museus da Europa e na prestigiada Bienal de Veneza. Apesar de não existir em uma forma física, Garau insiste que sua escultura é tão real quanto qualquer objeto que podemos ver e tocar. Tim Steiner é um artista performático suíço, conhecido por ter vendido suas costas para o colecionador de arte alemão Rick Heinken. Essa transação curiosa fez parte de uma obra de arte criada pelo artista belga Wim Delvoye em 2006. A obra, chamada Tim, consiste em uma tatuagem que cobre as costas de Steiner, representando imagens religiosas, crânios e outros elementos estéticos. O acordo feito entre Steiner e Heinken transformou seu corpo em uma obra de arte viva. Foi acordado também que a tatuagem será removida de sua pele e exibida em um museu após sua morte. Até lá, Steiner participa de exibições e apresentações ao vivo em galerias e museus ao redor do mundo, onde fica sentado, muitas vezes em silêncio, exibindo suas costas tatuadas para o público. Para essa obra, Steiner recebeu uma quantia significativa de dinheiro e, em troca, concordou em se apresentar como uma peça de arte viva várias vezes por ano. I Can't Help Myself, ou Eu Não Consigo Me Ajudar, é uma obra de arte criada pelos artistas chineses Sun Yuan e Peng Yu, exposta pela primeira vez na Bienal de Veneza em 2019. A obra consiste em um braço robótico programado para limpar uma substância vermelha viscosa, parecida com sangue, que se espalha pelo chão ao seu redor. O robô é confinado em uma área cercada de vidro e seu movimento é repetitivo. Ele tenta constantemente limpar o líquido que parece estar sempre escorrendo para fora de seu alcance. A ideia da obra é provocar uma reflexão sobre a luta constante que o robô enfrenta. O título Eu Não Consigo Me Ajudar sugere um senso de frustração e impotência diante de um ciclo interminável, evocando uma metáfora para a condição humana, como a busca incessante por controle e a repetição de padrões. Ao mesmo tempo, a máquina é uma alegoria para a automação e o trabalho ininterrupto, sendo projetada para realizar uma tarefa que, no final das contas, nunca consegue cumprir completamente. Ao longo do tempo, o robô vai se desgastando e seu movimento torna-se mais errático e cansado, o que intensifica a sensação de sofrimento e perda de controle. A obra desperta uma forte reação emocional no público, pois, apesar de ser uma máquina, a forma como o robô se move e se esforça cria empatia e até um sentimento de angústia em quem assiste.
Uma obra de arte controversa intitulada Comedian, de 2019, deve ser vendida por mais de 8.800.000 reais em leilão, apesar de ser apenas uma banana presa com fita adesiva numa tela branca. A obra rapidamente se tornou viral como um símbolo do absurdo do mercado de arte contemporânea. A obra do italiano Maurizio Cattelan, de 64 anos, dividiu fãs de arte e críticos quando estreou na mostra Art Basel Miami Beach em 2019, e desde então foi comida 2 vezes. Uma como parte de uma peça de arte performática chamada Hungry Artist, pelo artista David Datuna, e depois por um estudante universitário sul-coreano faminto, que prendeu a casca de volta na parede. Ele acenou para a câmera de segurança que o filmava, sorriu e deixou a cena, satisfeito após comer o lanche mais caro de sua vida. Espera-se que a terceira e última versão seja vendida por entre 5.700.000 reais e 8.800.000 reais quando for colocada à venda em um leilão em Nova York. Antes do leilão, a obra embarcará em uma turnê mundial, começando com uma exposição única em Nova York em 28 de outubro, antes de seguir para Londres, Paris, Milão, Hong Kong, Dubai, Taipei, Tóquio e Los Angeles. Um grupo de visitantes do Guggenheim Museum, em Nova York, decidiu explorar os limites da arte ao depositar um de seus tênis, um modelo Converse marrom claro, solitário no chão do museu como se fosse alguma obra artística. Nas imagens, um dos jovens do grupo aparece mostrando a meia e depois foca a câmera no par faltante, alvo de interesse dos curiosos que frequentavam o museu naquele dia. Até mesmo foto no celular do sapato rolou. O vídeo publicado não mostra os autores da pegadinha, nem quando ela aconteceu. O material foi posteriormente aproveitado por uma dezena de internautas no Instagram, creditando o material a um outro perfil chamado Real Posts, que replica conteúdos virais na rede social. Nos comentários, internautas compararam o feito à fonte, de autoria do pintor, escultor e poeta francês Marcel Duchamp. A obra nada mais é que um mictório de louça, exibido na exposição de 1917 da Associação de Artistas Independentes, também em Nova York. A obra é considerada a principal referência do movimento ready-made, que transforma objetos do cotidiano em arte sem a intervenção artística de um pintor ou escultor. Cecília Giménez é uma artista amadora espanhola que se tornou mundialmente famosa em 2012 após tentar restaurar um afresco de Jesus Cristo em uma igreja da pequena cidade de Borja, na Espanha. A pintura, chamada Ex Homo, Eis o Homem, havia sido originalmente criada pelo artista Elias Garcia Martínez no início do século XX. Com o tempo, a obra havia se deteriorado e Giménez, que tinha mais de 80 anos na época, decidiu restaurá-lo por conta própria, com a intenção de preservá-lo. O resultado, no entanto, saiu muito diferente do esperado. O rosto de Jesus ficou irreconhecível, com traços grosseiros e deformados. A aparência final da obra lembrava mais um macaco ou boneco de pelúcia do que a figura sagrada de Jesus Cristo. A tentativa de restauração ganhou ampla atenção da mídia e logo foi apelidada de Ex Mono, Eis o Macaco, em tom de humor e crítica, e Cecília Giménez passou a ser chamada de a pior restauradora do mundo. Apesar do resultado, o caso ganhou enorme popularidade, transformando a pequena cidade de Borja em um destino turístico, com milhares de visitantes que vinham ver a famosa obra de arte acidental. Cecília Giménez inicialmente enfrentou críticas e até ameaças de processos, mas, com o tempo, a cidade reconheceu o valor turístico que a restauração trouxe. A popularidade inesperada gerou uma onda de produtos com a imagem da restauração e até inspirou paródias e memes ao redor do mundo.
Piero Manzoni foi um artista italiano de vanguarda, famoso por suas obras provocativas e suas críticas ao mercado de arte e à comercialização do artista. Uma de suas obras mais polêmicas é chamada Merda da Artista, em português, Merda de Artista, criada em 1961. Essa obra consistia em 90 pequenas latas, cada uma supostamente contendo 30 gramas das fezes do próprio Manzoni. Cada lata foi numerada e etiquetada com a inscrição Merda da Artista em várias línguas, reforçando seu tom irônico. Manzoni produziu essas latas como uma crítica explícita ao mercado de arte e à maneira como o valor de uma obra é atribuído muitas vezes pelo nome do artista e não pelo conteúdo ou pela habilidade envolvida. Ele sugeria que ao comprar uma obra de arte simplesmente pelo seu rótulo ou pelo prestígio do artista, os colecionadores estariam, em essência, comprando merda. De maneira ousada, Manzoni vendeu cada lata pelo equivalente ao preço de seu peso em ouro, ou seja, algo muito caro, fazendo sátira ao valor monetário associado ao status do artista. Ao longo dos anos, Merda da Artista se tornou uma obra lendária e irônica sobre o valor da arte e a relação entre artista e mercado. Hoje, algumas dessas latas que foram vendidas em leilões por valores absurdos, muitas vezes acima de centenas de milhares de dólares, destacando ainda mais a mensagem que o artista queria passar, que faz sentido até nos dias de hoje. Encontrado colado na parte de trás de uma moldura, um pequeno desenho que mais parece um rabisco do último descendente direto de Michelangelo foi exposto, chamou a atenção e foi vendido em um leilão. Segundo algumas informações, o pequeno rabisco deveria inicialmente ser vendido por um preço entre 6 mil dólares estadunidenses e 8 mil dólares estadunidenses. Mas os organizadores do leilão de Nova York disseram que a peça foi vendida por incríveis 200 mil dólares, cerca de 33,6 vezes a estimativa inicial. A pequena obra retrata um bloco de mármore, com a palavra simile ou semelhante em inglês. Acredita-se que tenha sido desenhado enquanto Michelangelo trabalhava no famoso teto da Capela Sistina. O desenho vem acompanhado de uma carta escrita por Cosimo Buonarroti em 1836, na qual oferece a peça de seu ilustre antepassado Michelangelo a Sir John Bowring, futuro governador de Hong Kong, cuja assinatura aparece no final da folha. Embora não tenha sido assinado por Michelangelo, especialistas disseram que uma pesquisa confirmou que o grande artista italiano foi o responsável pelo pequeno desenho. Vários visitantes do Museu de Arte Moderna de São Francisco, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, confundiram um par de óculos no chão com uma obra de arte. A brincadeira foi feita por um jovem de 17 anos. Tietchan Kayatan decidiu colocar os óculos no chão por conta de algumas obras curiosas que estavam expostas no museu, como um bicho de pelúcia que estava enrolado em um cobertor, algo parecido com o que vimos anteriormente com o sapato, que também foi alvo de uma brincadeira. O jovem disse que ele e seus amigos se questionaram se o bicho de pelúcia enrolado em um cobertor realmente impressionava alguém. Para testar a teoria, Kayatan colocou os óculos no chão e se afastou. Pouco tempo depois, outros visitantes se aproximaram e até se ajoelharam para fotografar a obra. O momento foi gravado e, ao ser revelado nas redes sociais que se tratava de uma brincadeira, rapidamente viralizou, levantando muitos questionamentos e discussões sobre o fato de qualquer objeto ou situação ser considerado arte para alguns somente pelo lugar ou contexto em que se encontram. A obra Fountain, que em português significa fonte, de Marcel Duchamp, é uma das peças mais icônicas e controversas da história da arte moderna. Criada em 1917, a obra consiste em um mictório comum de porcelana assinado com o pseudônimo R. Mutt e datado daquele ano. Ao apresentar um objeto cotidiano como arte, Duchamp revolucionou a noção de arte tradicional e desafiou os conceitos convencionais do que define uma obra de arte. Duchamp
enviou Fountain para uma exposição da Sociedade de Artistas Independentes em Nova York, uma exposição aberta a qualquer pessoa que pagasse uma taxa de inscrição. No entanto, mesmo com essa política de inclusão, a obra foi rejeitada, o que gerou uma grande polêmica. Duchamp argumentou que o ato de escolher o objeto e colocá-lo em um novo contexto era o suficiente para transformá-lo em arte, dando origem ao conceito de ready-made. Segundo ele, ao tirar um objeto de seu ambiente funcional e apresentá-lo em um contexto artístico, o artista passa a redefinir o próprio objeto. Fountain se tornou um marco por desafiar as fronteiras entre arte e não arte, propondo que o valor artístico poderia residir na ideia e na intenção do artista, não apenas na habilidade manual ou na beleza estética. Apesar de a peça original ter sido perdida, Duchamp autorizou a criação de várias réplicas de Fountain nas décadas seguintes. Hoje, Fountain é vista como um símbolo da liberdade artística. O Museu Nacional do Cocô, oficialmente conhecido como National Poo Museum, é uma curiosa e divertida instituição localizada em Sandown, na ilha de Wight, no Reino Unido. Este museu é dedicado a explorar o papel do cocô na natureza e em nossa cultura, abordando temas científicos e ambientais de uma forma educativa e humorística. Fundado em 2016 por um grupo de artistas e cientistas, o museu tem como objetivo desmistificar o cocô e mostrar sua importância na ecologia, na saúde e até na cultura humana. O acervo do National Poo Museum inclui uma variedade impressionante de exemplares de fezes, preservadas em esferas transparentes que permitem uma observação detalhada. A coleção inclui cocôs de diferentes animais, desde elefantes até ouriços e até fezes humanas. Cada peça vem acompanhada de informações curiosas sobre o animal de origem, o que a alimentação dele diz sobre o meio ambiente e como o cocô pode ser útil para cientistas na compreensão de ecossistemas. Além de suas exposições, o museu aborda temas sobre sustentabilidade e reciclagem de resíduos. Ele destaca como o cocô pode ser uma fonte valiosa de nutrientes no solo e até mesmo uma fonte de energia renovável. O museu é popular entre famílias e escolas, atraindo visitantes de todas as idades que querem aprender sobre um tema incomum de maneira interativa e divertida. A obra de arte sem título de Mark Rothko, frequentemente referida como Azul e Amarelo, é um exemplo icônico de seu estilo de pintura abstrata, caracterizado por grandes blocos de cor dispostos em camadas retangulares. Nessa pintura específica, Rothko usa principalmente o azul e o amarelo, cores que se contrastam e interagem de maneira a evocar uma sensação de profundidade e emoção, sem necessidade de representação figurativa. Rothko fazia parte do movimento expressionista abstrato e acreditava que as cores e a composição poderiam expressar emoções profundas e universais. Em vez de representar cenas ou figuras, ele usava grandes áreas de cor em arranjos sutis para provocar uma resposta emocional em quem observa. O azul, em particular, tende a evocar sentimentos de calma, contemplação ou tristeza, enquanto o amarelo pode trazer uma sensação de energia ou alegria. Em um leilão famoso de Nova York, a obra foi vendida por um valor de quase 45 milhões de dólares. Ele era conhecido por seu processo cuidadoso e lento de construção de camadas, que resultava em superfícies vibrantes e intensas. Para Rothko, suas pinturas eram portais emocionais, e ele encorajava o público a observar suas obras de perto, deixando que as cores e a escala criassem uma experiência pessoal. Ou seja, para cada pessoa, a obra teria um significado diferente. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.